Graça e paz, queridos, tudo bem? Querido irmão, querida irmã, que o Senhor te abençoe nesse dia tão lindo que Ele fez. Hoje nós vamos compartilhar o capítulo de número 15 do nosso livro Restituição de A a Z. Na primeira semana nós falamos da importância da alma, do berço da alma, de que a nossa alma precisa de restituição. Falamos ali de todos os itens. Se você ainda não viu os vídeos de 1 até 7, assista. Vai ser uma bênção. Na segunda semana nós falamos que Deus nos chamou para viver a vida que Ele vive. E a vida que Ele vive é uma vida de comunidade, uma vida plural, uma vida familiar, segundo eu gosto de colocar. E nessa semana nós vamos falar sobre a vida que Deus tem para nós aqui na face da terra. Aqui. E no capítulo 15, a primeira coisa que nós estamos falando aqui, o pastor Wilson aborda, é a restituição da imagem correta de Deus. Sabe, basicamente o princípio é para você ter todas as coisas que nós vamos falar vivendo nessa vida presente, nós precisamos ter uma visão correta de quem nos dá isso. A Bíblia diz, João 3, 27, o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, esse é um princípio poderoso, porque nós recebemos tudo do céu. E se não tivermos uma visão clara de Deus, uma visão correta de Deus, nós não vamos conseguir receber do Senhor. Por quê? Nós vamos falar um pouquinho hoje nesse capítulo. Nós vamos falar um pouquinho. Não é porque Deus faz troca. Não é porque Deus talvez espera alguma resposta. Não, é porque a fé, ela que acessa as coisas do céu. É a fé que traz à existência, como dizem em Hebreus, a fé que traz à existência as coisas que não existem. A fé que é a certeza das coisas que se esperam. Então, se nós não tivermos uma visão correta daquele que nós esperamos, que é a bênção que vem do céu, nós não conseguimos materializar aqui na terra aquilo que é dele. Então nós vamos falar essa semana sobre muitas coisas, sobre aquilo que Deus tem para essa vida presente. Mas a primeira coisa que precisa ser restituída é a imagem correta de Deus. Então, tem um trecho na palavra de Deus, está até no livro, eu quero ler, mas eu preparei aqui para a gente ler no tablet. Eu queria que você meditasse no caráter de uma pessoa que vê o Senhor como Deus vê. Olha o que o Davi fala sobre Deus. E a Bíblia, meu querido e minha querida, não é um conjunto de regras. A Bíblia é um livro de vida. E um livro de vida que quando você lê, o autor está com você. E o objetivo da Bíblia é revelar o caráter do autor, que é a palavra de Deus. E esse salmo, ele revela muito o caráter de Deus. Olha o que diz. Primeira coisa, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Você gostaria de relacionar com alguém que é assim? Que cuida de você, nada faltando? Ele me faz, olha o caráter de Deus. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, tudo isso é o que Deus faz. Esse é o coração de que Deus faz. Mas quem é que escreveu? Davi. Que ele enxergava Deus dessa forma. Ele experimentou Deus dessa forma. Sabe, o mesmo Davi, mesmo passando em momentos de guerra, ele falava, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova-me em mim um espírito inabalável. Sabe, esse é o caminho que Deus tem para nós. Mas olha o caminho que eu falamos de caminho na semana passada, olha a continuidade. O caráter de Deus. Ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte. Se eu e você escolhemos andar no vale da sombra da morte, olha o que vai acontecer. Eu não temerei, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Então, muitos falam que pastor de ovelhas mesmo, ele quebra a perna da ovelha para ela não ir longe. Esse não é o caráter de Deus. O caráter de Deus é, se você andar no lugar errado, eu vou lá te buscar. Eu vou estar com você. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E termina dizendo sobre o caráter de Deus: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, meus queridos, eu quero deixar esse primeiro momento de a restituição da imagem de Deus. Essa é a imagem que você tem de Deus? Isso precisa ser tão restaurado e restituído, porque é um engano tão grande, colocando o Senhor como um tirano, como o Deus da ira, o Deus que pesa a mão, o Deus que coloca doença. Vamos pensar nisso? Vamos fazer um raciocínio? Se Deus coloca doença em nós, a quem nós vamos orar para que a doença saia? E não faz sentido nenhum, porque a palavra de Deus diz que Jesus tomou sobre si. Então Jesus tirou de mim, levou sobre ele as nossas enfermidades. Mas tem gente por aí explicando ou ensinando, ou de alguma forma querendo consolo. Olha que tipo de consolo. Fique em paz. Isso aí é que Deus está querendo fazer tratar a sua vida. Sabe? Você acha que eu ia querer ensinar o meu filho a ser mais humilde, colocando uma doença na vida dele? Então, são imagens de Deus que é algo assim totalmente fora do bom senso do que diz a palavra. Deus revela na sua palavra o seu caráter. E ele é bondoso, todo poderoso, mas todo amoroso. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe por quê? A bondade e a misericórdia seguirão. Então eu quero te dizer uma coisa. Na nossa vida poderosa, nova vida que Deus deu, é outra coisa também. Muitos crentes colocam dessa forma: é luta, é luta. Viver a vida cristã é luta, é luta. Puxa vida. Uma vez, conversando com meu filho, ele me falou isso. Eu falei: filho, deixa eu te contar uma coisa. Luta é viver uma vida sem ter esperança. Luta é viver uma vida a não ter quem recorrer. Nós temos o Senhor. Escreve aqui no chat desse vídeo, no comentário: eu tenho o Senhor. Então, nós precisamos, antes de restituir, nós vamos falar aqui sobre prosperidade, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre família, vamos falar sobre muitas coisas essa semana. Mas nós precisamos ter clareza que o quê? A restituição, ela passa pela imagem que você e eu temos de Deus. Aonde que foi a queda do homem? Isso é tão importante. A queda do homem não começou quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A queda do homem começou na dúvida. O diabo, ele colocou uma imagem, ele colocou uma dúvida na vida de Eva. O resumo da história foi: será que o caráter de Deus é tão bom assim? Será que de fato Deus é tão amoroso assim? Será que de fato Deus é tão bondoso assim? Olha o que diz, a Bíblia fala que Eva estava conversando ali com a serpente. E a serpente falou: olha, Deus ele está restringindo você de comer essa árvore, porque senão você vai ser igual a ele. E olha, o diabo sempre faz isso. Ele sempre nos faz correr atrás de algo que nós já somos ou já temos. Então ela já era a imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva já eram assim, a vida deles era maravilhosa. Quando que a vida deles piorou? Quando entrou a dúvida. Eu estava conversando semana passada com a minha esposa
E eu falei para ela, ó, nos momentos nossos de pressão, deveriam ser momentos apenas de afirmações da bondade e da vitória que Deus vai nos dar. Nunca deveriam ter momentos de pergunta. Inclusive, vou preparar uma ministração sobre isso. Nunca deveríamos ter momentos de pergunta. Sabe por quê? No momento da aflição. Por quê? Porque no momento da aflição, nossas emoções estão bagunçadas. Nossa mente talvez não gerou a imagem correta e aí não consegue entender. Então, o que nós precisamos fazer? Afirmar. Por quê? A serpente gerou tudo que gerou na humanidade através de uma pergunta. Colocando dúvida na cabeça de Eva. Ela fez assim, mas será que realmente Deus é tão bondoso? Por acaso eu tenho certeza, ó, que Ele está querendo comer, Ele está querendo tirar vocês de comer para que vocês não sejam como Ele. Ali entrou uma interrogação, um questionamento na vida de Eva, que levou ela, junto com o seu marido, a comer. E aí começou toda a tribulação. A vida deles era uma vida de certeza. Felipe, certeza do que eles tinham? Certeza da bondade. Eles tinham certeza do cuidado. Eles tinham certeza da proteção. Eles tinham certeza da provisão. Então pode ver, tudo que me deixa atribulado e te deixa atribulado é o quê? Dúvida. Será que eu vou ter o dinheiro para pagar tal conta? Será que eu vou ter saúde? Será que eu vou ser curado? Será que Deus quer isso? Será que Deus vai me permitir casar? Será que Deus vai me dar um casamento abençoado? Será isso? Tudo isso é a mesma dúvida que o diabo colocou em Eva, só em áreas diferentes. Então nunca nós vamos ter algo aonde a dúvida reina. Então a primeira coisa que precisa ser retirada na nossa vida para a restituição da imagem é a dúvida. Sabe o contra? Aí, eu conversando com a minha esposa, ela falou, mas como que eu faço isso? Eu falei, declare em voz alta contra aquilo que vem na tua mente. Estou te ensinando um princípio. Declare em voz alta a verdade contra a dúvida que vem na sua mente. Então, veio uma dúvida. Será que o meu casamento vai ser abençoado? Aí você pega esse trecho da palavra que eu te passei. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Não me faltará alegria na minha casa. Não me faltará provisão. Não me faltará desfrute. Não me faltará sabedoria. Não me faltará tempo de alegria e intimidade. Não me faltará prazer com os meus filhos, com a minha esposa. Não me faltará nada. Porque a Bíblia diz, nada me faltará. Tá vendo? Eu estou declarando uma verdade contra uma dúvida. Para você e eu restituirmos a imagem de Deus, escuta o que eu vou te dizer. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus e ter experiência com essa bondade. Senão, o diabo ganhou território. Aí nós vamos sempre ficar avaliando Deus por aquilo que eu tenho, seja de saúde, seja de provisão, seja de prosperidade, seja com os meus filhos, seja na minha mente, seja se eu estou bem, se eu não estou bem. E aí nós começamos a oscilar a visão da imagem de Deus. Então, a primeira coisa importantíssima que você precisa ter, eu vou ler esse trecho. Para você, Deus deveria ser, e para mim também, ter uma imagem de Deus todo amoroso, todo poderoso e todo gracioso. Deus me ama, Ele é bondoso e Ele quer me abençoar. Escreve isso também no comentário. Deus me ama, Ele é bondoso e Ele quer me abençoar. Quer me abençoar não é porque Ele vai me abençoar, não é isso. É porque eu vou desfrutar pela fé da verdade. Então, sabe o que é mais importante? Nós vamos falar isso aqui. A Bíblia diz, Romanos, assim, ela fala um versículo que é algo, assim, que acaba com todas essas dúvidas. Que é o quê? A Bíblia diz que se Ele deu o próprio Filho, não nos dará, junto com o Filho, com Cristo, graciosamente, todas as coisas. O máximo que Deus podia nos dar era o seu Filho.
Olha, a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Se ele tivesse que nos dar dinheiro, ele não daria o máximo. A Bíblia diz que Deus é criador de todas as coisas. Se ele nos desse qualquer coisa que ele criou, ele não estaria nos dando tudo que ele poderia nos dar. Mas Deus é tão amoroso, tão amoroso, tão amoroso, que ele nos deu o Filho. Que era isso que faltaria para ele. Era o único Filho. A única coisa que Deus tinha em unidade, ó, único, era seu Filho. E ele nos deu. Ali a Bíblia diz em João também, que em 1 João, que ele prova o seu amor. Não é nos dando coisas. Ele nos deu o Filho. Esse é o caráter de Deus. Esse é o amor de Deus. Essa é a graça de Deus. Então, quando você tem uma visão correta de Deus, você tem fé. Fé para poder tomar posse das coisas que Deus te deu. Como que você vai orar e pedir algo se você tem dúvida de que Deus é todo amoroso? Como que eu vou orar, pedir uma cura se eu tenho dúvidas que Deus quer me curar? Preste atenção no que eu vou dizer. Para toda dúvida, na palavra de Deus tem uma afirmação. Para toda dúvida, a palavra de Deus tem uma afirmação. Ah, Felipe, não sei, nas minhas finanças eu não sei qual é a afirmação. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela nossa pobreza nos tornássemos ricos. Pela pobreza dele, nós nos tornássemos ricos. Então Jesus transferiu a riqueza dele para mim e para você. Tá vendo? Tá vendo? Então a Bíblia diz, mas eu sou uma pessoa que eu tô depressiva. Eu tô emocionalmente abalada. A Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 6, que você não deve andar ansioso ou ansiosa por coisa alguma. Por quê? Porque assim como ele cuida das aves, assim como ele cuida das folhas, das plantas, veste, cuida da comida, alimento, proteção, provisão, vai dar para você também. Então, tudo tem a ver com uma afirmação quebrando uma dúvida. Para quê? Para restituir a imagem. Mas não basta ter afirmação. Sabe o que você precisamos? Crer. Teve uma circunstância que eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou, não, mas eu não me sinto amada. Aí eu falei assim para ela, para essa pessoa, você sabe que eu te amo? Eu sei. Eu falei, mas não basta saber. Tem que acreditar. Tem que crer. Por quê? Senão, o nosso relacionamento sempre vai ser base para você de alguma desconfiança. E o pastor colocou aqui 5 razões para você crer em Deus e ter a imagem correta. Primeira, Ele é Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Seria, assim, é uma petulância muito grande achar que Ele, na posição de Criador, deveria ter alguma dúvida quanto a Ele, sabe? Então, uma criação do próprio Deus, que somos nós, não crermos nele, na tua bondade, isso é uma petulância. Então, a primeira coisa é, Ele é Criador de todas as coisas. Ele é Deus. Sabe, o diabo vem trabalhando isso na vida das pessoas. De que as coisas são feitas, cuidadas, criadas por Deus. Ele é Deus. Segunda coisa, nós vamos nos casar com Ele. A Bíblia diz que Jesus veio preparar a noiva para o casamento com Cristo e habitar a eternidade com Deus. Será que você quer de fato se casar com alguém que você não tem confiança? Eu sei que pode parecer até uma loucura, mas tá vendo como nós somos pegos nas incoerências? Ele vai casar com você. Você já viu alguém querer casar sem ser por amor? Eu já vi pessoas por interesse, mas essas são pessoas malignas. Deus é benigno, Deus é bom. Pessoas boas e amorosas, elas desejam se casar para fazer ainda o melhor para o outro. Enquanto nós somos noiva, Ele já está fazendo coisas boas. Imagina quando formos esposa, igreja de Deus, como esposa. Então, Deus jamais vai querer casar para nos fazer mal. Nós vamos casar com Ele. Vai ficar muito complicado um casamento que eu e você não tenhamos confiança.
a imagem precisa ser restaurada. Terceiro, a vontade de Deus é que a palavra de Deus, que é boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Será que tem algo superior a isso? Então, a palavra de Deus mostra que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Por que que então nós duvidamos? Não duvide. Não duvide. Quarta, Deus mesmo vela para que a sua palavra faça aquilo pelo qual foi designado. Então, Deus liberou palavras de bênção na sua vida. Ele vela para que isso aconteça. É melhor acreditarmos na palavra, porque ele liberou. E a quinta e última, foi o que eu falei. Deus prova o seu amor por mim e por você, entregando o seu filho. Então, nós vamos concluir. Mas eu quero deixar para você isso. A partir de amanhã, nós vamos começar a falar das instituições da vida terrena. Mas não tem nada mais importante aqui na face da terra. Nada. Lembra, a primeira semana nós falamos da alma. A segunda nós falamos da vida em comunidade, falamos da eternidade. Mas não tem nada aqui na face da terra mais importante do que restaurar a imagem de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Muitos talvez se sentem sozinhos. A Bíblia diz o seguinte, na parte B do versículo de Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Você acha que esse é o caráter de um Deus amoroso ou um Deus punitivo? Permita que o Senhor restaure. Talvez, Felipe, eu tropecei. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Felipe, mas eu pulei na lama, que nem o filho pródigo. Você sabia que o filho pródigo ele saiu da casa porque ele não via a imagem da bondade do pai? E sabe qual é o pior? O irmão dele que ficou na casa ficou como um trabalhador porque não via a imagem da bondade do pai. Eu e você precisamos estar completamente restituídos na visão que nós temos do nosso Deus. Ele não erra, todo bondoso, todo amoroso, todo gracioso. Ah, mas eu estou passando uma circunstância. Ele vai te dar vitória. Você vai ver a bondade. Ah, mas eu lembro, e eu orei isso hoje pela manhã junto com os irmãos. Quando você tem uma imagem correta de Deus, assim como foi com Moisés, Deus falou, ó, eu vou te dar a bênção. Vai lá, a bênção está com você. Eu vou enviar um anjo. Moisés falava com Deus, mas não viu a face dele. E aí falou para ele, se a tua presença não for, eu não quero. Essa é a imagem que nós temos que ter. Eu quero a promessa, mas junto com a promessa, eu quero primeiro o Senhor. Eu costumo dizer que Deus, Jesus Cristo, é o maior presente que recebemos. E o presente ele vem junto com o embrulho. Então eu vou falar os embrulhos que vêm na caixa. Vem uma caixa de embrulho. Então vai vir a sua saúde, a restauração do seu casamento, vai vir prosperidade financeira, vai vir uma equipe, vai vir gente para você se relacionar, que é uma bênção. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes nós abrimos mão de desfrutar do presente e brincamos só com a caixa, com o embrulho. Tenha as duas coisas, mas desfrute primeiramente de uma imagem de um Deus amoroso. Ele ama você. Fica na paz. Que Deus te abençoe.